Lido o texto, não feche a sua Bíblia, por favor. Preciso que você me acompanhe na exposição do texto. Está escrito assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Eu quero primeiramente parabenizar o Comep pela escolha do tema deste ano. Não é comum, não é popular, não é palatável, mas é necessário. E eu gostaria de nesta manhã tratar com vocês sobre o tema: o caminho do avivamento. João Batista certamente foi um dos pregadores mais bem-sucedidos da história. O homem que arrasta para um deserto grandes multidões, a ponto de toda a circunvizinhança do Jordão, toda a província da Galileia, toda a cidade de Jerusalém, rumar para o deserto, para ouvi-lo. E a mensagem de João Batista é a mensagem do arrependimento. A mensagem de João Batista é a mensagem do avivamento que acabamos de cantar, clamando ao Senhor que nos visite outra vez. Qual é o caminho do avivamento? Eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, o avivamento nasce do ventre da crise. Notem comigo, por favor, os versos 1 e 2. A descrição que João Batista faz nesses 2 versos é de uma crise medonha. Primeiramente, uma crise política. Em segundo lugar, uma crise espiritual. Lucas, que era médico, historiador e missionário,
ao descrever o cenário onde Deus levanta João Batista, primeiro descreve a crise medonha que o mundo vivia naquele tempo. E o seu método é partir do geral para o particular, ou seja, do Império Romano para a província de Israel. E ele começa dizendo: no 15º ano de Tibério César. Tibério César governou do ano 14 ao ano 37. Se João Batista foi levantado no 15º ano, quer dizer que João Batista começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. Mas como é que estava o Império Romano naquele tempo? No primeiro século, onde o cristianismo nasce e chega até a capital do império, os imperadores, na sua maioria, eram homens maus. Poderíamos começar com César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Foi no governo dele que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37. E foi no governo de Tibério César que Jesus morreu na cruz. Foi no governo de Tibério César que João Batista deu início ao seu ministério. Tibério César foi sucedido por Calígula, um homem perverso, sanguinário, que governou do ano 37 ao ano 41 da era cristã, que foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, e foi no governo de Cláudio que houve uma grande fome mundial, e os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando ao apóstolo Paulo fazer um grande levantamento de oferta para socorrer os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, talvez o mais perverso imperador romano. Foi no governo dele que Roma foi incendiada. Foi no governo dele que Paulo e Pedro foram martirizados. Nero foi sucedido por Vespasiano, que governou de 69 a 79. Foi no governo de Vespasiano que o Coliseu Romano foi inaugurado, como cantamos agora há pouco. Na festa de inauguração do Coliseu Romano, 100 dias, mais de 10.000 crentes foram mortos com requinte de crueldade. Foi no governo de Vespasiano que Jerusalém foi invadida pelos romanos, destruída pelos romanos, o templo foi incendiado e os judeus foram expulsos de lá para a mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Vespasiano foi substituído por Tito Flávio, que governou de 79 a 81, o imperador que, como general, então invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Tito Flávio foi substituído por Domiciano, que governou de 81 a 96, o imperador que deportou o apóstolo João para a ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Por que estou lhes fazendo esse resumo? Para mostrar que a política do império foi ocupada por homens, via de regra, maus, perversos, sanguinários, destruidores. Portanto, o cenário político do império era o pior possível. Mas precisamos agora perguntar: e como é que estava a política lá em Israel, lá na província de Israel? Ele prossegue no verso 1: sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Eu não sei se os irmãos perceberam algo muito estranho nesse versículo. E o que tem de estranho aqui? O que tem de estranho aqui é que no ninho dos filhos de Herodes o Grande, Herodes, Filipe, Lisânias, tem uma ave estranha no ninho. Que ave estranha é essa? Pôncio Pilatos
governador romano. A pergunta é: quando Herodes o Grande morreu, todo o reino dele foi dividido em 4 partes, o que a Bíblia chama de tetrarquia. A tetrarquia da Judéia foi ocupada por Arquelau. O problema é que Arquelau não está aqui. Conforme Mateus 2:22. E no lugar de Arquelau tem um governador romano. O que aconteceu? Para que Arquelau não estivesse aqui no lugar dele, um governador romano? Pois bem, Arquelau foi tão mau que, quando ele assume o governo na Judéia, onde está Jerusalém, o povo judeu não suportou a sua malignidade e pediu a Roma: tira esse homem daqui, bote um governador romano aqui. E Roma, mais do que depressa, aproveita a oportunidade, retira Arquelau do poder e bota dentro de Jerusalém um representante romano, um governador romano. Agora eu pergunto para vocês: Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, Lisânias eram homens bons? Eram bons governantes? Não, eram homens maus, assassinos, corruptos, violentos. Portanto, se o cenário político do império estava mal, o cenário político da província estava pior ainda. Portanto, quando há um avivamento, quando Deus levanta um homem para revolucionar a nação, o cenário político de fora e de dentro do império e da província era o pior possível. Bom, já que a política está em crise, quem sabe a religião seja a tábua de salvação do povo. Mas como é que estava a religião em Israel quando João Batista foi levantado? O verso 2 responde: sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Algo estranho de novo. O que você percebeu de estranho aí? Tinha 2 sumos sacerdotes, só podia ter um. A religião estava corrompida. Naquela época, o cargo de sumo sacerdote era o cargo mais alto do ponto de vista eclesiástico. O sumo sacerdote era o presidente do sinédrio, composto de 71 pessoas. Naquele tempo, comprado a peso de ouro. O Anás já tinha sido deposto. O Caifás era o genro dele. Mas ele era tão influente, o Anás, que mesmo deposto, quem mandava nos bastidores era ele. O Caifás era o sumo sacerdote de direito, mas o Anás era o sumo sacerdote de fato. Tanto é verdade que quando Jesus foi preso, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás. Mas quem deu a canetada para mandá-lo para o governador foi Caifás. Ou seja, irmãos, se o cenário político está em crise, o cenário religioso também está em crise. E eu pergunto: tem esperança numa situação dessa? Agora vamos trazer do primeiro século para o século 21. Vamos olhar para o Brasil. Nós estamos vivendo uma crise política sem precedentes na história. Nós estamos vivendo uma época quase que de angústia e perplexidade. Nós estamos vivendo uma época em que uma escola de samba escarnece do povo evangélico, colocando o dedo em uma lata. Mas nós estamos vivendo uma época também de crise religiosa, onde algumas vezes a igreja evangélica é mais conhecida pelos seus escândalos do que pela sua piedade.
E a pergunta que se faz é essa: tem esperança? E quando você pensa que a crise é medonha demais, que a crise é profunda demais, Deus entra em cena e vira a mesa da história. Deus entra em cena e muda o placar do jogo. Porque é nessa conjuntura do verso 2 que está escrito: veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Irmãos queridos, a crise é o ventre, é o útero onde nasce os grandes avivamentos da história. A crise pode ser impedimento para nós, mas a crise é uma oportunidade para Deus. Leia sua Bíblia, leia a história dos avivamentos, e todos eles nasceram do ventre da crise. É quando você olha um cenário de vale de ossos secos, sequíssimos, que Deus é poderoso para soprar com seu espírito e levantar daí um exército. Eu creio piamente de que Deus ainda hoje, na crise brasileira, na crise política, na crise moral, na crise econômica, na crise espiritual, que Deus pode trazer um grande avivamento para a sua igreja nesta nação. Segundo lugar, o avivamento não apenas nasce do ventre da crise. O avivamento, irmãos, é fruto de uma pregação confrontadora. Vejam comigo os versos 3 e 4. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Pastor Carimundo, o que eu acho impressionante é que quando a palavra de Deus vem, depois de 400 anos de silêncio, vem um homem estranho, se vestindo de maneira estranha, se alimentando de maneira estranha, pregando num lugar estranho. Notem vocês que tem 400 anos de Malaquias a João, que tem templo, que tem música, que tem festas, que tem sacrifícios, mas não tem palavra de Deus. E aí quando a palavra de Deus vem a esse homem, eu fico imaginando que alguém deve ter chegado para João e disse: ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia não, então pega leve, então pregue um sermão mais leve, mais light, mais palatável. Porque se você pregar uma mensagem confrontadora, o povo não vai aguentar não. Só que João Batista não era um profeta da conveniência, ele era o profeta do Deus vivo. Ele não pregava para arrancar aplausos do auditório, ele pregava para levar o auditório ao arrependimento. Ele não pregava para agradar os ouvidos, ele pregava para mudar o coração. Ele pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O arrependimento, meus irmãos, é a grande manchete do reino de Deus. O arrependimento foi a mensagem dos profetas. O arrependimento foi a mensagem de João Batista. O arrependimento foi a mensagem de Jesus Cristo. O arrependimento foi a mensagem de Pedro lá no Pentecoste, quando eles perguntaram: o que vamos fazer? E ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa é para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O arrependimento foi a mensagem de Paulo lá em Atenas. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora requer que todos os homens em todos os lugares se arrependam.
Não há perdão de pecado sem arrependimento. Não basta a pessoa entrar para a igreja, aderir à igreja, ser batizado na igreja, se o coração dele ainda não foi transformado, se ele ainda não se arrependeu, não tem perdão, não tem remissão, não tem salvação. É uma exigência de Deus, e Ele não abre mão disso. Todo avivamento começa com mensagem confrontadora. A não ser que haja um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, ser uma nova criatura, não há possibilidade de remissão, de perdão de pecados. Agora você pode perguntar: bom, de onde ele tirou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? E a resposta está no versículo 4. Conforme as palavras do profeta Isaías. Em outras palavras, irmãos, depois de 400 anos que ninguém pregava, o primeiro pregador se levanta e abre a Bíblia e expõe a Bíblia. O pregador não cria mensagem, o pregador entrega a mensagem. O pregador não é o dono da mensagem, o pregador é o servo da mensagem. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Terceira lição: o avivamento não apenas nasce do ventre da crise e é fruto de uma pregação confrontadora. O avivamento é fruto de uma profunda reforma espiritual. Veja comigo os versos 5 e 6. João Batista disse: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos escabrosos serão retificados, e os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Olha o resultado, o avivamento: e toda a carne verá a salvação de Deus. Chama a atenção dos irmãos para um ponto importante. João Batista diz: preparai o caminho do Senhor. Irmãos, nós estamos numa conferência sobre avivamento. Portanto, nós estamos numa conferência que abre o caminho para o avivamento. Mas os pastores dessa igreja, e todos nós sabemos, que avivamento não está na mão da igreja. A igreja não agenda avivamento, a igreja não promove avivamento, a igreja não marca avivamento. Avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode avivar a sua igreja, mas cabe-nos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Há alguns anos veio ao Brasil pastor Erlo Stigin, que experimentou um grande avivamento, um dos maiores do século passado, em Quassisabanto, na África do Sul. Eu tive o privilégio, pastor, de visitar essa missão em 1991. Ali foi construído um templo numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro foram para lá ver o que Deus estava fazendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali feiticeiros corriam apressadamente para acertar a vida com Deus. E perguntamos então ao pastor Erlo Stigin o que é avivamento, e ele respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. O contexto, irmãos, é que quando o imperador romano tinha que visitar províncias longínquas, não tendo estradas adequadas, ele mandava os seus engenheiros de trânsito abrir estradas para a comitiva real passar. Vocês sabem que o Império Romano abriu muitas estradas, oportunizando aos missionários percorrerem o mundo.
Só que João Batista não está falando de estrada, ele não está falando de topografia, ele está falando do seu coração, do meu coração. Nós precisamos preparar o nosso coração, para que o nosso coração, a nossa vida, seja o lugar da manifestação do Senhor. E isso é avivamento, quando Deus se manifesta na igreja e através da igreja. Agora, esse avivamento não vem sem antes acontecer uma profunda reforma espiritual. Que reforma é essa? O versículo 5 responde: todo vale será aterrado. O que são os vales? São as depressões, são as cavernas, são os lugares escuros, onde tantas vezes jeitosamente nós escondemos práticas, hábitos, manias, idiosincrasias, vícios, pecados. E às vezes botamos uma máscara e aparentamos que está tudo bem. E o Senhor, que não se impressiona com as nossas manias, jargões, clichês, que requer piedade no íntimo, requer que esses vales sejam aterrados. Ele diz que todos os montes e outeiros têm que ser nivelados. O que é monte? Fala de quê? De soberba, de arrogância, de orgulho, de altivez. E posso lhes garantir, irmãos, que não há soberba mais perigosa do que a soberba espiritual. E quando eu visto a capa do fariseu e digo para Deus: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, nem como esse miserável que está aqui, ó, esse publicano. Quando nós aplaudimos a nós mesmos, quando nós cantamos o hino "Quão grande és tu" diante do espelho, quando nós nos julgamos melhores do que os outros, e a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, se nós queremos avivamento, nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Terceiro, os caminhos tortuosos serão endireitados. E o que é caminho tortuoso? É vida dupla. Essa é uma coisa na igreja e outra coisa em casa. É levantar a mão na igreja e dar glória a Deus, e em casa deita a mão na mulher e bate na mulher. É ser parecido a uma pessoa santa na igreja e em casa espanca os filhos. Amados irmãos, Deus quer que a minha, que a sua, que a nossa vida seja vivida na luz. Quarto lugar, os caminhos escabrosos serão aplainados. E a palavra escabroso na língua original significa fora do lugar. Às vezes tem áreas da nossa vida, irmãos, que está fora do lugar. Seja a vida emocional, seja a vida conjugal, seja a vida familiar, seja a vida financeira, seja a vida espiritual. Às vezes tem áreas da nossa vida que fugiram da linha reta da justiça divina, e Deus quer que estas áreas sejam colocadas no lugar, para que então o Senhor se manifeste. Entendamos isso. A reforma espiritual precede o avivamento. Primeiro eu acerto a minha vida com Deus, depois Deus derrama sobre mim do seu Espírito. Querer avivamento sem passar primeiro por uma profunda reforma espiritual, numa linguagem bem brasileira, é colocar o carro na frente dos bois. O resultado da reforma está no versículo 6: e toda a carne verá a salvação de Deus.
Quarta lição: o caminho do avivamento. O avivamento, irmãos, produz uma mensagem que alerta para os grandes perigos espirituais. Veja comigo os versos 7 a 9. E o primeiro perigo que a mensagem do avivamento produz, irmãos amados, ou alerta, é para o perigo mortal da hipocrisia. Olha o verso 7 comigo. Quando as multidões estão vindo a João Batista, ele olha as multidões chegando e diz assim: raça de víboras. Eu fico escandalizado, pastor, com João Batista. Escandalizado. É muito tóxico. É muito dura essa palavra. Queridos pastores, por favor, não repitam isso. Eu acho que se o pastor Clarimundo, tão amável como é, chegasse domingo à noite ou domingo de manhã na igreja, olhasse bem para o auditório e apontasse o dedo: raça de víboras, eu não sei o que aconteceria. Por que João Batista está fazendo isso? Chama atenção para o fato de que é o primeiro sermão em 400 anos. Por quê? Notem, você não consegue interpretar corretamente Lucas 3,7 senão à luz de Mateus 3,7. E o que tem em Mateus 3,7 que não está aqui em Lucas 3,7? Lá em Mateus 3,7 diz que quando João olha a multidão chegando, ele viu muitos fariseus e saduceus, então disse: raça de víboras. Agora notem, quando você lê sua Bíblia, normalmente os evangelhos não dão uma espécie de urticária quando você começa a ler sobre os fariseus. Pensa num time complicado, que caçava pelo em ovo na vida dos outros, mas não viu os seus pecados enormes. Agora, entendamos, quem eram os fariseus? Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Meus irmãos, os fariseus surgiram no período interbíblico exatamente como um movimento de reforma e reavivamento. Surgiram para resistir o helenismo, a cultura grega que estava destruindo a vida espiritual do povo judeu. Mas com o tempo os fariseus perderam a essência, mas mantiveram a forma. Tornaram-se atores, hipócritas, bonitos por fora, podres por dentro. Quem eram os saduceus? Bom, os saduceus também foi um grupo de reforma e reavivamento que nasceu junto com os fariseus, composto da elite econômica de Israel. Sucumbiu rapidamente à cultura grega. Tanto é verdade que os saduceus não acreditavam em espírito, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, pela influência da cultura grega. Eles tornaram-se rapidamente colaboracionistas de Roma e ganharam como moeda de troca a mina de ouro da religião judaica: explorar o templo. Vocês sabem que os saduceus eram os sacerdotes. Então o que acontecia? Nas festas de Israel, gente do mundo inteiro vinha para Jerusalém. Nenhum adorador estrangeiro podia entrar no templo para comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a troca da moeda e não podia fazer fora. Tinha que fazer nas mesas dos cambistas lá na praça do templo, com taxas abusivas para eles embolsarem a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar. Tinha que comprar lá na praça do templo, nos currais de ovelhas, nas gaiolas de pombas e rolas, com preços abusivos para eles se enriquecerem.
Foi por isso que Jesus pegou o chicote, virou as mesas dos cambistas e disse: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. João Batista está vendo os fariseus e saduceus vindo e disse: raça de víboras. Por que ele disse isso? Ele está dizendo o seguinte: a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Porque quem botou o veneno das víboras nas víboras foi o próprio Deus. Mas quem botou hipocrisia no coração do homem foi o diabo. A segunda mensagem, o segundo alerta da mensagem de avivamento, irmãos, é alertar solenemente sobre o perigo real do inferno. Olha o versículo 7: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico escandalizado de novo com João Batista, muito escandalizado. Sabe por quê, irmãos? Tem 400 anos que ninguém prega. Tem tanta coisa boa na Bíblia para pregar. Tem o amor de Deus, tem a graça de Deus, tem a bondade de Deus, tem a fidelidade de Deus. No primeiro sermão, depois de 400 anos, o cara vai me pregar sobre o inferno. Ô irmãos, convenhamos, qualquer de nós pastores, ao pregar um sermão sobre inferno, pode ter certeza, não vai receber um tapinha nas costas na porta da igreja. Pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje, eu estou indo até mais aliviado para casa. Não dá ibope não. Mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceiro alerta de João Batista: o perigo do falso arrependimento. Olha comigo o versículo 8: produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que eu quero enfatizar isso aqui, irmãos amados? Prestem bem atenção. Surgiu no mundo, e aqui no Brasil tem encontrado espaço por aquelas igrejas que estão flertando ou já se entregaram ao liberalismo, a falsa teologia chamada de hipergraça. E a falsa teologia do hipergraça diz assim para as pessoas: venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui você escolhe o estilo de vida que você quer viver. Ninguém vai meter o bedelho na sua vida. Você é livre. Mas isso não é graça, isso é desgraça. Isso é agradável aos ouvidos, mas isso leva a pessoa para o inferno. Então preste atenção nisso. Cuidado para você não se acomodar no pecado. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. É mudança de vida, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Quarto alerta da mensagem de avivamento, presta atenção nisso. Ele alerta para o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o verso 8 ainda: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Permita-me dizer isso a vocês. Eu acho que aqui em Goiás deve ser a mesma coisa no Brasil inteiro. O que está acontecendo aqui é que o auditório está dando carteirada no pregador. Eles estão dizendo para João Batista: alto lá, João Batista, você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree, nós somos filhos do Abraão, nós temos o sangue do patriarca correndo em nossas veias. Pega leve com a gente. Preste atenção nisso. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Às vezes, meu querido pastor Clairimo, nós andando por aí, gosto de fazer perguntas, e às vezes eu pergunto assim: e aí, meu irmão, você está firme na sua salvação em Jesus? Eu escuto a seguinte resposta: mas é claro, o meu pai é o pastor da igreja. Que baita segurança.
Eu não sou filho de pastor, não. Deve ser coisa boa ser filho de pastor, mas isso não dá segurança para ninguém, não. Às vezes a resposta é mais teológica, sabe? Eu costumo escutar assim: você está firme, meu irmão, na sua salvação de Jesus? Mas é claro, eu sou calvinista desde o berço. Outro dia: eu sou arminiano desde que nasci. Bom, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas é só Jesus que salva você. É só Jesus, é só Jesus. O último alerta. João Batista alerta para o risco de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9. Ele diz: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Sabe o que significa isso? Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escute o que ele fala, veja o fruto que ele produz. Bom, deixa eu terminar. Último ponto. O avivamento, irmãos, nasce do ventre da crise, é fruto da pregação confrontadora, é fruto de uma profunda reforma espiritual, produz uma mensagem que alerta para os grandes perigos espirituais, e finalmente, o avivamento produz evidências inquestionáveis. Veja o verso 10 e 11 comigo. Quando João Batista está pregando, as multidões perguntam para ele: o que é que nós vamos fazer com esse sermão, João Batista? E aqui tem um ponto importante, irmãos. Leia a história, leia a Bíblia. Em tempos de avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório, o apelo parte do auditório para o pregador. Eles estão escutando João Batista e a mensagem está acicatando de tal maneira o coração deles, que eles interrompem o sermão e dizem: o que nós vamos fazer com essa mensagem? Foi assim no Pentecoste também. Pedro está pregando e as pessoas estão com o coração compungido e perguntam: o que nós vamos fazer? Arrependei-vos. Então pergunta para João Batista: ô João, o que nós vamos fazer com essa mensagem de arrependimento, João? Ele diz: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Irmãos, não combina crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção, por favor. Generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é uma evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. A pessoa que quer comprar a salvação com boas obras está muito enganado, porque salvação é de graça, por causa da morte sacrificial de Cristo na cruz em nosso lugar. Mas se você foi salvo pela graça, então você prova isso sendo uma pessoa generosa. Segundo lugar, olha os versos 12 e 13 comigo. Lá estão os publicanos, cobradores de impostos, querendo jogar um pouco de confete, rasgando um pouco de seda. Se dirige a João assim: mestre, isso é rasgação de seda. Mestre, e nós? Vamos fazer o que com essa mensagem? Ele respondeu, preste atenção nisso, versículo de número 13: não cobreis mais do que o estipulado. Como assim? Vamos entender. Estou falando agora do leão, tá, gente? Estou falando da Receita Federal. E o leão está com muita fome esse ano. Muita fome. Naquela época Roma não tinha todos os aparatos que se tem hoje para um controle. Então o que Roma fazia? Nomeava uma pessoa como recolhedor dos impostos daquela região.
com o compromisso de repassar aos cofres de Roma um valor devido. Mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrasse muito mais e botasse o resto do dinheiro no bolso e se enriquecesse explorando as pessoas. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto em seus negócios. Vê se ele não passa a perna nos outros. Vê se o dinheiro que cai na conta dele é dinheiro limpo. Veja se ele não faz falcatruas nos bastidores para explorar as pessoas, para se locupletar e se enriquecer. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado. Tem muito crente que contrai dívidas sabendo que não vai pagar. É claro que ninguém está usando cheque hoje, mas tem muito crente dando cheque sem fundo. Tem muito crente que não pode passar por uma auditoria nos seus negócios porque não vai ser aprovado. Irmãos amados, o evangelho muda o caráter, o evangelho muda a vida, o evangelho muda a família, o evangelho muda a sociedade. Finalmente, versículo 14, também os soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que João Batista está falando para os soldados? Preste atenção nisso aqui. Seja no poder militar, seja no poder eclesiástico, seja no poder civil, muito cuidado, para que se você está numa posição de liderança, você não machuque quem está debaixo da sua autoridade. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Maior é o que serve. Então faça-me o favor de tratar os seus subordinados com honra, com respeito, em vez de maltratá-los. A ninguém maltrateis. Segundo, não deis denúncia falsa. Do que João Batista está falando? É que os soldados romanos estavam mancomunados com cobradores de impostos para receber propina. Em outras palavras, chegava o coletor de impostos, o publicano, na casa de um cidadão e dizia: olha, eu vim comunicar para você que você vai pagar tanto de imposto esse ano. A pessoa dava um suspiro e dizia: eu não posso pagar isso tudo, a minha família vai passar fome. Pois é isso que você vai pagar esse ano. Não discutia não, saía, entrava o soldado: você vai pagar tanto esse ano. Eu não posso pagar. Ou você paga ou eu te denuncio. Ser denunciado para o soldado romano é botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. E João Batista está dizendo: contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não dá um jeitinho para receber propina. Veja se não tem grana correndo para o bolso dele para fechar um contrato. Veja se não dá um jeitinho para ganhar fora e não ser contabilizado. Eu sei que esse negócio de propina, de corrupção já acabou no Brasil. Tem mais, mas vai que tem algum desavisado por aí. Sabe o que esse texto está dizendo, irmãos? Não basta eu ser evangélico, não basta eu ser membro de uma igreja. O evangelho precisa transformar a minha vida. O evangelho precisa mudar a minha conta bancária. O evangelho precisa mudar o dinheiro que cai na minha conta. E é depois que essa reforma espiritual é feita que a promessa do avivamento chega. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Deus abençoe vocês, jovens. E suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam
da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. E respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Até aqui. Meus amados, este episódio, conhecido por todos nós como transfiguração, ocorre uma semana depois de uma revelação inédita de Jesus aos seus discípulos, de que era necessário que ele subisse para Jerusalém e fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Isso gerou uma tristeza imensa no coração dos discípulos. Então, uma semana depois, Jesus sobe a um alto monte. Eu não sei que monte é esse. A tradição diz que é o Monte Tabor. Alguns creem que é o Monte Hermon. Para nós não interessa, porque não fazemos peregrinação sagrada. O certo é que Jesus sobe a um alto monte e convida entre os discípulos, os mais próximos, Pedro, Tiago e João, para subirem com ele. Ali aqueles discípulos viram coisas extraordinárias. E eu vou olhar para esse texto em 3 perspectivas. Primeiro, vamos olhar esses 3 discípulos que sobem com Jesus. Ali Jesus orou. Ali Jesus foi transfigurado. Ali Moisés e Elias apareceram em glória. Ali Deus falou do meio de uma nuvem. Ali eles viram milagres extraordinários, mas eles estavam desprovidos de entendimento. Então vou caracterizar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João como a espiritualidade do monte. E vamos batizar essa espiritualidade de espiritualidade do êxtase, sem entendimento. Os 9 outros discípulos não subiram, ficaram no sopé do monte, ficaram no vale. E a Bíblia diz também que eles não oraram. Não se agarraram ao sono, mas estavam, diz a Bíblia em Marcos, capítulo 9, versos 14 e 16, agarrados numa inócua, infrutífera discussão com os escribas, os doutores da época, os teólogos da época, que se opuseram a Jesus. E é nessa conjuntura que surge uma necessidade de um pai aflito com um filho,
único, endemoniado, precisando de libertação. Apresentando Jesus, o Filho, aos discípulos, diz a Bíblia, eles não puderam. Então nós vamos batizar essa espiritualidade dos 9 que ficaram no vale, da espiritualidade do vale, a espiritualidade da discussão sem poder. E vamos concluir essa meditação olhando o que podemos aprender com Jesus no monte e no vale. E aprenderemos 3 coisas com Jesus. Primeiro, a espiritualidade da oração. Ele sobe para orar e ele ora. Segundo, a espiritualidade da obediência. Ele desce do monte para exatamente fazer o que foi a pauta da reunião de Moisés e Elias com ele, conforme 9:31 do texto lido. Conversaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aqui, êxodo no grego, que é a palavra êxodo para nós, representando que foi na cruz que Jesus declarou nossa independência e nos libertou. E finalmente, veremos com Jesus a espiritualidade do poder, porque o que os discípulos não puderam, libertar o menino, isso fez Jesus. Então, é sobre esses 3 aspectos que nós vamos conversar a partir de agora. Então vamos subir um monte com Jesus. Está lá no topo do monte. E o texto nos informa com toda clareza. Prestem bem atenção no verso 28. Subiu a um monte com o propósito de orar. Essa subida tinha uma agenda. Não era um mirante para contemplar a beleza da Galileia. Tinha uma agenda definida, tinha um propósito definido, e o propósito de Jesus era orar. E notem mais, eu escolhi dentre os registros que está presente nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o registro de Lucas. Por quê? Porque só Lucas nos informa isso, que Jesus sobe com o propósito de orar, mas a transfiguração decorre da oração de Jesus, é consequência da oração de Jesus, porque é isso que diz o verso 29, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Então Lucas conecta a transfiguração com a oração. Bom, Jesus está orando, a Shekinah de Deus desce, a glória de Deus desce, o rosto dele resplandece, conforme o registro de Mateus, como o sol no seu fulgor. As vestes dele se resplandecem de tal maneira que parecem a luz, e Marcos nos informa que eram tão brancas as vestes de Jesus que nenhum lavandeiro da terra podia fazer igual. E nesse momento de êxtase, de céu na terra, de glória de Deus manifestada, da presença de Deus na face de Cristo, e de Moisés e Elias ainda aparecerem em glória conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, os discípulos estão agarrados no sono. O que dá prazer a Jesus dá cansaço neles. O que é o deleite de Jesus dá sono neles. O que é o prazer de Jesus gera neles um cansaço e uma fadiga tão exaustiva que os leva ao sono profundo. Bom, destaco agora que no topo desta montanha os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, estão vendo extraordinários milagres. Eles estão pisando no terreno do sobrenatural. Eles estão vivendo o céu na terra literalmente. Eles estão desfrutando de um antepasto do que é a glória. Mas eles não demonstram qualquer discernimento espiritual. Quero destacar isso por uma razão muito simples. A geração que nós estamos vivendo é a geração que anseia e busca ardentemente milagres. Algumas igrejas fazem do milagre a pauta da sua agenda semanal. Algumas até marcam o dia dos milagres. Outras até fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram.
passando a seguinte ideia: que se nós contemplarmos mais milagres, nós creremos mais. Isso não é uma verdade bíblica. A Bíblia diz que a fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Chama a atenção dos irmãos para um fato de que aqui no topo dessa montanha tem 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Leia sua Bíblia e você verá que essas foram as 3 gerações que mais viram milagres na história da humanidade. E notem mais, essas foram as 3 gerações mais incrédulas da história da humanidade. Vendo milagres, mas desprovidos de entendimento. Agora veremos então o que é que eles não entenderam, o que é que eles não discerniram. Primeiro, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus. Notem o que Pedro vai dizer. Vejam vocês. Versículo 33. Disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Notem o que o Pedro está propondo. Ô Senhor, nós vamos fazer 3 tendas. Uma vai ser tua, outra de Moisés. Ele achava que ele estava no controle da situação. Aliás, esse era o estilo de Pedro. Mas a Bíblia diz que ele nem sabia o que estava falando. E por que Pedro não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem. O que Pedro está fazendo aqui? Ele está comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus é incomparável. Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é absoluto, ele não pode ser comparado com outro. Pedro está vendo milagres, mas não percebe e não discerne a centralidade da pessoa de Jesus. Jesus não é apenas um grande homem, ele é o próprio Deus encarnado, vendo milagres, mas sem discernimento da centralidade da pessoa de Jesus. Segundo lugar, Pedro e os seus colegas estão vendo milagres, pisando no terreno sobrenatural, mas não discernem a centralidade da missão de Jesus. Voltem os seus olhos ao verso 31. Eu pergunto a vocês, qual foi a pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus no monte? Conversaram sobre que assunto? Sobre a sua partida para Jerusalém. Como disse, a palavra partida aí no grego é êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, êxodo. Trocando em miúdos, eles estão conversando com Jesus sobre a sua morte na cruz. Quando Jesus desce do monte, diz a Bíblia, que Jesus liberta e cura o menino endemoniado e o devolve ao seu pai. Em virtude desse insólito e extraordinário milagre, diz o verso 43 o seguinte: e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Todos quantos? Todos quem? Toda a multidão presente, inclusive os discípulos de Jesus. Mas diz o texto ainda, como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia. Agora notem isso. Como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, Jesus agora se dirige aos discípulos. E você pode olhar, parece que o versículo 44 está fora de contexto. Mas que negócio é esse? Por que Jesus está dizendo isso para eles? E o que Jesus disse para eles? Disse assim no verso 44: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. O que é que Jesus está falando? Em virtude dessa grande admiração que tomou conta da multidão e dos discípulos, Jesus percebe um perigo, um grande perigo. Que perigo? O mesmo perigo registrado em João capítulo 6. Qual foi o perigo de João capítulo 6? Depois que Jesus fez o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, diz a Bíblia que aquela multidão veio para arrebatar Jesus, para fazê-lo rei, um Messias político.
operador de milagres. E o que Jesus fez naquela ocasião? Ele tirou os discípulos dele de cena, deu uma ordem para eles: entrem no barco e voltem para casa. Por quê? Porque Jesus não queria que os seus discípulos fossem expostos àquela cosmovisão, àquele entendimento de olharem para ele apenas como um operador de milagres e não como salvador do mundo. Nós cremos em milagres, nós oramos por milagres, nós pregamos sobre milagres, mas milagre não é a essência do Evangelho. Jesus não desceu do céu à terra precipuamente para fazer milagres. Os milagres eram prova da sua messianidade e da sua divindade. Ele desceu à terra para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Então agora Jesus está percebendo a mesma problemática. Os discípulos estão encantados de novo com seus milagres, e Jesus olha bem nos olhos deles e diz assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda. Aquilo que foi conversado no monte, a minha partida para Jerusalém, é o que vai acontecer, e eu vou para Jerusalém para morrer, porque a minha morte na cruz vai ser o êxodo de vocês, a minha morte na cruz vai ser a quebra da escravidão de vocês. Vocês serão livres quando eu morrer na cruz pelos pecados de vocês. Agora o versículo 45 diz assim: mas os seus discípulos não entenderam isto. Vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus. Vendo milagres, mas não discernindo nem a centralidade da pessoa de Jesus, nem a centralidade da missão de Jesus. Terceiro, eles estão vendo milagres, mas em terceiro lugar, eles não discernem a centralidade da missão deles mesmos. Quando Pedro diz para Jesus: mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas. O que ele está dizendo? Ô mestre, esse lugar aqui é maravilhoso, isso aqui é bom demais, aqui em cima o ar é rarefeito, aqui tem céu na terra, aqui tem glória de Deus, aqui tem Moisés e Elias aparecendo em glória. Vamos fazer o seguinte, senhor, não vão descer não, lá embaixo tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente sangrando, tem tanta gente oprimida, tem tanta gente endemoniada, vão ficar aqui. Para que descer? Agora notem, o Senhor nos reúne aqui nesse templo tão aconchegante, e é bom demais estar aqui, mas entendamos, o nosso ministério é lá no vale, é lá na empresa, é lá na universidade, é lá na escola, é lá no trabalho, é lá na vizinhança. É lá que tem gente precisando de socorro e de ajuda. Deus traz você aqui para abastecer você, para encher o seu tanque, para fortalecer você, para reanimar você. Mas é lá que você vai exercer o seu trabalho e o seu ministério. Êxtase sem entendimento. Essa era a espiritualidade de Pedro, Tiago e João. Vamos descer o monte agora. Vamos lá para o vale. Quando Jesus desce, estavam lá os 9 discípulos. Tem uma grande multidão. E no meio dessa grande multidão tem um homem muito desesperado. É um pai aflito. Ele tem um filho, e a Bíblia diz que é filho único, que está enfrentando um baita de um problema. A possessão. E eu fico imaginando, presbítero Edson, que quando aquele pai ficou sabendo que os discípulos estavam na área, ele deve ter dado um suspiro de alívio e disse: que bênção, os homens de Deus chegaram e vão me ajudar. E ele apresenta o filho aos discípulos, e diz a Bíblia que os discípulos não puderam, porque os que ficaram no sopé do monte também não oraram, também não jejuaram.
E o texto de Lucas não nos informa isso, nem Mateus. Mas Marcos 9, verso 14 e verso 16, nos dá uma pista por que é que eles não puderam. Porque em vez de eles estarem orando e jejuando e fazendo a obra, eles estavam discutindo a obra com os inimigos da obra, com os escribas. E aqui está, meus irmãos, para mim um dos pontos mais críticos da nossa geração, mormente com o advento das mídias sociais. Tem muita gente querendo discutir a obra. Tem muita gente com a cabeça cheia de conhecimento, que passa o tempo todo querendo discutir a obra. E discutir a obra, irmãos, pode até ter seu espaço. Nós, que passamos pela bênção de Deus por um seminário, tivemos uma matéria chamada apologética, a defesa da fé. Você tem que dar razão da esperança que é em você, mas preste atenção nisso. Às vezes ficar discutindo a obra em vez de fazer a obra nos tira do foco. Hoje, se você não tomar cuidado, os pastores sabem disso, tem tantos grupos de discussão hoje que se você for entrar em todos, você não faz nada. Passa o dia inteiro discutindo ideias, posições, doutrinas, às vezes discussões até boas, em si até saudáveis, mas que roubam o seu tempo, que tiram o seu foco, que acaba com a sua agenda, que não sobra tempo para mais nada. Eu fico olhando a experiência do Neemias, quando estava reconstruindo Jerusalém. Os inimigos tentaram de tudo para a obra, de tudo, usaram todas as estratégias, todas as ferramentas, todos os planos possíveis, até que chegaram a uma posição: ô Neemias, desce aí, vamos conversar, vamos sentar ao redor da mesa, vamos discutir aqui. Ele falou: não, eu estou fazendo uma grande obra, não tem tempo para descer não, não tem tempo para conversar não. Irmãos, o dia tem 24 horas para todo mundo. E se existe uma das coisas mais perigosas na nossa geração, é perder tempo com aquilo que não tem valor, é gastar tempo com aquilo que não produz resultado nenhum para o reino de Deus. E os discípulos de Jesus estão agarrados numa discussão inócua e infrutífera, em vez de estarem fazendo a obra. Agora preste atenção: enquanto os discípulos estão discutindo uma pauta inócua, infrutífera, o diabo está agindo. Tem um menino atormentado, e o inimigo age com crueldade, porque o texto diz que era filho único. E mais crueldade ainda, quando esse pai chega para Jesus e diz: eu apresentei meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. Qual foi a reação de Jesus? Soltou um ai de dor: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Porque se os discípulos estavam sem poder, não é porque não havia poder. Eles estavam sem poder porque não estavam buscando poder. Porque como nós recebemos o poder nos vem através da oração. Eles não estavam orando, eles estavam discutindo. Então Jesus pergunta para aquele pai assim: desde quando esse menino está desse jeito? Qual foi a resposta do pai? Desde a sua infância. E a palavra no grego para infância lá é a palavra brefos. E brefos descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Isso é doloroso demais. Você já imaginou o que é que uma criança nascer perturbada? O texto diz, você lê Mateus, Marcos e Lucas, o inimigo entrava no menino, um espírito mudo e surdo, e ora jogava no fogo, ora jogava na água, ora jogava por terra, e ele relhava os dentes, e dificilmente ele saía sem machucar o menino todo. Agora para um pouquinho.
Vocês têm percebido que existe, parece que uma força oculta, humana e sobre-humana, sobrenatural, no sentido de atingir a mente das crianças hoje? Se você fizer uma pesquisa detalhada dos programas infantis hoje, parece que não faz sentido, é muito ocultismo, é muita violência para a mente infantil. Vocês já pararam para perceber que muitas filosofias e ideologias da nossa geração hoje têm uma tendência de capturamento dos filhos, das crianças? Eu estava, pastor Luciano, pregando num país, não vou falar o nome do país não, recentemente, e eu chego, uma mãe me chama do lado e diz: pastor, eu estou muito triste hoje. Eu falei: o que foi, minha filha? Eu falei: meu filho de 5 anos foi à escola hoje pela primeira vez. E ele chegou na escola, o professor o chamou à parte e disse para ele, em particular: você é que escolhe quem você quer ser, se um menino ou uma menina. E eu fico a perguntar: meu Deus, com que propósito? Com que finalidade? Podem ter certeza, irmãos, existe hoje uma força terrível, sombria, tentando desarticular a família e mormente atingindo as crianças. Eu estava há alguns anos, pastor, lá em Vitória, e uma senhora convertida a Cristo, lá na igreja, primeira igreja presbiteriana de Vitória, tinha uma menina de 3 anos, Josete. E um dia essa menina, essa mãe, andava com a criança dela de 3 anos no colo, pela rua fora, cantarolando um hino, recém-convertida. E de repente a criança dela de 3 anos desfigura o rosto e começa a falar blasfêmias, impropérios contra o nome de Jesus, no colo dela. Ela tomou um susto, pensou que se tratava de um surto psicótico da criança, dali mesmo ela levou para o médico. O médico examinou, não encontrou nada. Foi para um psiquiatra, fez os exames, descobriu nada. Essa mãe me liga desesperada e diz: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei para: traz a sua filha aqui no gabinete pastoral. E eu estava na minha mesa, ela sentada na minha frente, e eu conversando com a mãe, a criança no colo da mãe, e a criança me olhando por cima, pesado. De repente eu começo a falar de Jesus. A criança pula do colo da mãe e serpenteia pelo carpete do escritório, falando blasfêmias horríveis. E eu repreendi aquele espírito imundo no nome de Jesus. A criança ficou liberta. E eu perguntei para a mãe: mãe, me conta um pouco da história dessa criança. Ela me disse: meu marido era envolvido com o ocultismo, e eu estava grávida, e ele consagrou essa criança aos espíritos. Eu fico imaginando quantas crianças hoje têm sido atingidas. O que é mais doloroso, meus irmãos, é que os discípulos não puderam. E não puderam porque, em vez de estarem fazendo a obra, estavam discutindo a obra. Não puderam porque, em vez de estar orando, jejuando e fazendo a obra de Deus com fé, eles estavam agarrados numa discussão infrutífera com aqueles que queriam parar a obra. Tenho recebido constantemente, pastor Luciano, convites para discutir. É muita gente querendo discutir. Cuidado com o tempo é tão precioso. Nem para jogar uma conversa fora. De vez em quando eu tenho coisas até muito engraçadas. Se eu estiver acordado, enquanto eu estou acordado, eu quero estar fazendo alguma coisa útil. Há poucos dias eu estava no aeroporto de Congonhas, e um cidadão chegou assim, estava faltando uns 40 minutos para sair o voo, disse: que bom que eu te encontrei aqui, precisamos jogar umas conversas fora. Eu falei: por favor, conversa fora, eu não tenho tempo, é porque eu tenho que fazer um trabalho aqui agora, eu preciso escrever um artigo, e você me desculpe, mas se não é uma conversa que tem resultado, eu não posso. Porque tem muita gente querendo jogar a conversa fora, tem muita gente querendo tomar o seu tempo, tem muita gente querendo discutir. E Deus não nos chamou para discutir a obra, Deus nos chamou para fazer a obra.
Mais tarde os discípulos chegaram em casa, perguntaram para Jesus assim: o Senhor, por que nós não conseguimos libertar aquele menino? O que Jesus respondeu? Esta casta não sai senão com oração e jejum. Não importa o quanto você conhece de Bíblia, não importa quão ilustrado seja o seu saber, a não ser que você seja um homem ou mulher de oração, não haverá virtude, não haverá poder. Bom, aprendemos com Jesus no monte, de que quando nós oramos, a glória de Deus se manifesta. Aprendemos com Jesus no vale, que não basta apenas conhecimento, é preciso de poder. Então eu quero agora encerrar, olhando os 3 aspectos que nós aprendemos com Jesus. Primeiro, a espiritualidade da oração. Ele subiu o monte com o propósito de orar, e enquanto orava, o seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Quando você ora, a glória de Deus se manifesta na sua vida. Quando você ora, o céu desce à terra. Quando você ora, a Shekinah de Deus vem e toma conta do seu corpo, das suas vestes, da sua aparência. Segundo, por que esse fato ocorreu? Exatamente para consolar Jesus e preparar Jesus para a cruz. Para dar um insight para aqueles discípulos que estavam tristes há uma semana passada, quando Jesus disse que ele tinha que subir para Jerusalém e ser entregue aos principais sacerdotes e ser crucificado, de que a cruz precede a glória, que a cruz não é um fim, que ao fim da cruz tem a glória. E quando você ora, Deus prepara você antecipadamente para enfrentar os grandes dramas da vida. Sem oração, a gente enfraquece, sucumbe. Terceiro, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. O que eu acho curioso, pastor Luciano, é que uma semana antes o Pedro tinha dado uma bola fora, porque quando Jesus falou para ele, ele tinha acabado de afirmar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus então diz: olha, agora você sabe quem eu sou, então deixa eu dizer uma coisa para vocês, de primeira mão, eu vou para a cruz. E o Pedro chamou Jesus à parte: vem cá Jesus, vem cá um pouquinho, e passou a repreender Jesus. De modo nenhum isso pode acontecer. Tem compaixão de mim. Que negócio é esse de falar em morte logo agora? Que é isso? Larga a mão desse pensamento. E Jesus disse: arreda, Satanás, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Uma semana depois, Jesus chamou: vem cá, Pedro, vou continuar investindo na sua vida. Aí o Pedrão está lá no monte, no êxtase, porque ele viu 4 milagres no monte. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina: este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Aí o Pedro sempre tem que falar alguma coisa, mesmo que não saiba o que está falando. Ô Senhor, esse negócio é bom demais da conta. Se fosse mineiro, isso é bom. Não vamos descer esse monte não, vamos ficar por aqui mesmo. Aí Jesus podia dizer: ô Pedro, você está dando bola fora de novo, meu filho? Jesus não se defendeu, Jesus orou, e porque Jesus orou, o Pai o defendeu, e disse de dentro da nuvem: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Não misture o meu filho com outros, ele é único, ele é exclusivo, ele é incomparável, ele é absoluto. E quando a nuvem foi dissipada, eles olham: não tem mais Elias, não tem mais Moisés, só tem Jesus, só tem Jesus, só tem Jesus. Você não tem que se defender, você tem que orar, porque quando você ora, Deus defende você.
A espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da oração. Segundo lugar, Jesus nos ensina que a verdadeira espiritualidade é a espiritualidade da obediência. Volto a pedir a vocês para pousarem os olhos no verso 31. Qual foi o assunto da conversa de Moisés e Elias? A partida. Entendendo partida aí a sua morte. A grande pergunta é, quando Jesus desce desse monte, qual é o grau de compromisso que ele tem com essa agenda? De ir para Jerusalém para morrer. Nós temos 3 evidências no texto. A primeira evidência está no verso 44. Quando Jesus se dirige aos discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, não percam isso de vista. Segunda evidência, verso 51. Olha o que está escrito aí: e aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Isso é lindo demais. Sabe quando o cara fala sem proferir uma palavra? O semblante dele é um discurso. Ninguém tinha dúvida de que Jesus estava decidido, determinadamente, corajosamente, não com medo, não com as pernas tremendo, corajosamente, intrepidamente, eu estou indo para Jerusalém. Versículo 53, terceiro lugar. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Sabe o que significa isso? Estou pronto a obedecer, ainda que a obediência me leve pelo caminho da morte. Irmãos amados, não há vida espiritual madura sem obediência. Não dá para contornar esse caminho da obediência. E é isso que Jesus faz. Ele veio para morrer. E ele caminha para a cruz, não como uma ovelha esperneando. Ele caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Bendito seja Deus, porque o nosso Salvador não titubeou em dar sua vida por nós. Finalmente, em último lugar, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade do poder. Eu gosto do registro de Marcos, porque é Marcos que nos informa esse ponto. Quando aquele menino é levado a Jesus, o espírito imundo entra nele, joga ao chão, e Jesus dá uma ordem peremptória: sai desse menino e nunca mais voltes a ele. Porque você sabe que umas pessoas eram libertas, e até hoje é assim, se a pessoa que foi liberta não se compromete com Cristo, não se rende a Cristo, aqueles espíritos que saíram podem voltar, e o segundo estágio pode ser pior do que o primeiro. Mas a ordem de Jesus aqui é clara e insofismável: sai e nunca mais volte. Isso é autoridade, isso é poder. E o menino ficou liberto, e o menino ficou curado, e Jesus devolveu o menino ao seu pai. Que milagre extraordinário. O ponto que eu quero destacar agora, irmãos, é que você e eu precisamos desse poder. Não basta ser presbiteriano, não basta ser evangélico, não basta ser antigo de igreja, não basta conhecer Bíblia, não basta ser um doutor em teologia, não basta ser um pastor ou um missionário, um oficial da igreja, não basta ser um professor de escola bíblica dominical. É preciso ter poder. A Bíblia diz que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. Sem poder, produziremos frustração nos homens e um pesar no coração de Jesus. E eu quero concluir contando a vocês uma experiência que eu tive na África do Sul, quando pela graça de Deus visitamos a missão Kwasizabantu, em 1991. Ali aconteceu um grande avivamento, um dos maiores do século XX, no ano de 1966.
Pastor Erle Stig empregava lá há vários anos, numa tenda, com resultados pífios, magros, pequenos. Até o dia que uma senhora entrou na tenda, em lágrimas. E o pastor Erle foi conversar com ela para saber o que estava acontecendo. E ela perguntou para o pastor assim: o senhor pregou hoje que o seu Deus tem todo o poder? O pastor disse: sim, é o que eu preguei aqui hoje. Ela deu um alívio, um respiro de alívio e disse: pois então eu preciso do seu Deus, porque eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco com correntes, igual um bicho, uma fera selvagem. Vamos na minha casa para minha filha ser liberta. E o pastor Erle sentiu um calafrio na espinha. Diz: meu Deus, e se não funcionar agora, o que eu vou fazer? Quando ele chega, a situação era muito pior do que a mulher tinha descrito para ele. Não conseguiu expulsar os demônios daquela mulher. Buscaram os missionários da região, ninguém conseguiu. Semanas de derrotas, humilhação, não conseguiram. O pastor Erle tomou uma decisão na vida: eu vou embora deste lugar, eu não tenho mais credibilidade para pregar aqui. Quando ele estava arrumando as malas para ir embora, Deus segredou o coração dele e disse: você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. E eles pararam a agenda deles e começaram a buscar a Deus em oração. Semanas, meses de oração, lágrimas, arrependimento, confissão de pecados, acerto da vida com Deus. Nos últimos 3 meses, eles se reuniram 3 vezes por dia, só conseguiam chorar, tamanho a convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Perceberam quão áridos estavam, quão estéreis estavam. Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Ficaram cheios do Espírito Santo. A primeira coisa que fizeram foi lá naquela casa e, na autoridade do nome de Jesus, libertar aquela moça. Feiticeiros iam de longe, correndo com pressa para acertar a vida com Deus. Ali vimos um templo construído numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Gente do mundo inteiro indo lá ver o que Deus está fazendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali multidões aos borbotões se rendeu a Cristo. Isso aconteceu quando eles reconheceram que precisavam de poder. Eu preciso desse poder. Você precisa desse poder. A igreja precisa desse poder. E Jesus disse para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aprendemos com Jesus, portanto, sobre oração, sobre obediência e sobre poder. Você deseja isso para a sua vida? Se você deseja isso para a sua vida, eu queria orar com você e por você. Onde você está, por favor, então fique em pé. Eu quero orar por você nesta noite. Deus amado, nós acabamos de ler, de ouvir acerca da tua palavra e acerca do teu Filho Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Ajuda-nos, Deus, a não termos apenas uma espiritualidade do êxtase sem entendimento. Ajuda-nos a evitarmos, Deus, a espiritualidade da discussão sem poder. Ajuda-nos, meu